Olá, leitores! O vídeo de hoje é mais um projeto dos 7 Livreiros. Se você ainda não sabe o que é 7 Livreiros é 7 booktubers que se juntaram a fazerem muitos vídeos e muitas coisas legais para vocês. Eu vou deixar o canal de cada um aqui no box de descrição para vocês conhecerem e se inscreverem, porque todos os canais, gente, são muito legais, então não percam e já se inscrevam. Nesse projeto de 7 livreiros, cada um vai falar sobre alguns livros da editora Arqueiro. E esse projeto aí, ele vai se estender, ele vai ocorrer novamente. Com o tempo a gente vai trazendo aí algumas editoras pra gente falar de seus títulos para vocês. Lembrando que a gente não vai falar da editora, tá, gente? A gente não vai aqui ficar falando sobre o que é a editora, nada disso. A gente vai falar sobre os livros da editora. Então aí, a gente vai trazer aí sempre uma editora pra falar dos seus títulos para vocês. E eu vou falar aqui pra vocês sobre 4 livros que eu chorei lendo da editora Arqueiro. Todos os outros 6 livreiros já postaram nos seus vídeos falando sobre os livros aí da editora, então não se esqueçam de conferir. Eu acho que o livro que eu mais chorei, não só da editora Arqueiro, mas tipo, de todos os livros que eu já li, foi O Melhor de Mim. Esse livro aqui eu li porque eu vi o filme que ia lançar. Faz um bom tempo já que lançou o filme. Quando lançou o filme eu vi o trailer e falei, eu preciso assistir esse filme. E aí pesquisando mais a fundo eu descobri que tinha um livro. E eu quis ler o livro antes de assistir o filme. E o que aconteceu, eu ainda não assisti o filme. Mas eu li o livro. E gente, esse livro aqui é sensacional. Ele é um livro que vai mudando o rumo totalmente. Ele é um livro que vai te surpreendendo muito. Vai te mostrando ali os personagens, o romance dos dois, sabe? Você vai sentindo tudo aquilo. E no final eu chorei muito, demais, tipo, como uma criança. E isso nunca tinha ocorrido comigo com um livro. E eu fiquei bem surpreendida de ter chorado tanto. Mas é porque esse livro aqui não tem como chorar. E ele foi escrito pelo Nicholas Sparks, então, né? O Nicholas, ele é especialista em fazer você chorar. Ele tem como história sobre o Dawson e a Amanda, que na adolescência eles se apaixonam. Porém, o Dawson, ele vem de uma família muito problemática, digamos assim. A família dele é conhecida também como eles serem ladrões também. Enfim, são fora de lei e pessoas que você não quer se envolver. Porém, o Dawson é totalmente diferente da sua família, né? Não concorda com as atitudes da família dele e ele realmente é diferente. E ele se apaixona pela Amanda. E também o Dawson não vê a família dele, enfim, se mantém distante da família, justamente por não concordar com seus atos. E aí ele se apaixona pela Amanda, porém a família da Amanda é a família tradicional e ela também tem dinheiro, então a família não concorda com o relacionamento dos dois e que aqui eles acabem terminando e parem de se ver. Os dois realmente param de se encontrar, cada um vai seguindo a sua vida. E o Dawson até muda de cidade. E depois de 25 anos eles se reencontram. E o livro é exatamente sobre isso, sobre o reencontro dos dois. E o que vai acontecer, já que a Amanda é casada e tem 3 ou 4 filhos, não me lembro. Enfim, cada um seguiu sua vida ali e como eles vão reagir diante a tudo isso, o sentimento que eles ainda mantêm um sobre o outro e como eles vão reagir diante a realidade dos dois. E o próximo livro é A Travessia. Eu li A Travessia porque William P. Young, que é o autor do livro, ele escreveu A Cabana, e eu tinha lido A Cabana. E eu não sinceramente gostei tanto de A Cabana, mas a minha tia me deu esse livro, e eu achei que seria legal tentar ler ele, já que eu não gostei de A Cabana e talvez eu gostaria de outro livro do autor. E eu tentei ler ele, e gente, eu me apaixonei por esse livro. A história é muito legal e muito melhor do que A Cabana. Desculpem quem ama A Cabana, mas eu gostei muito mais desse livro. Eu acho que funcionou muito melhor pra mim do que A Cabana. E esse livro aqui, pra mim, é bem diferente de A Cabana, e acho que foi justamente isso que eu gostei do livro. E esse livro aqui, ele me fez chorar justamente porque ele trata de alguns assuntos bem delicados ao longo do livro, e não tem como você se emocionar. E a história é sobre o Anthony. Ele é um milionário, um pouco egocêntrico, enfim, meio babaca, e ele era casado e tinha uma filha. Na verdade, ele tinha 2 filhos, né? Uma filha maior e outro menor, criança, porém ele morreu, né? O Gabriel. Ele morreu de câncer, se eu não me engano, e toda a família sofreu muito por causa disso. Então Anthony, depois da morte de seu filho, ele fica um babaca completo e um egocêntrico. E aí ele implora por uma segunda chance, vendo que ele se tornou e o que ele faz com as pessoas, e ele se sente muito mal com isso, e ele quer uma segunda chance aí pra tentar fazer as coisas certas e mudar. E aí Jesus e Espírito Santo aí vão guiá-lo para que ele se reencontre, digamos assim, veja tudo que ele fez e tudo que é errado e
mude realmente. E é bem interessante essa parte porque ele acaba entrando num corpo, um garoto com síndrome de Down, um adolescente na verdade. E ele, como sendo um babaca, começa já a ser bem preconceituoso com isso. E aí, conforme ele vai conhecendo esse adolescente, ele vai se sensibilizando com toda a situação do garoto, vai entendendo e vai deixando um pouco de ser babaca. E também um livro que eu chorei bastante foi A Cabana, que foi escrito pelo mesmo autor de A Travessia. Como eu disse, não foi uma leitura tão agradável para mim, porque eu achei que o livro foi muito demorado, as cenas foram muita enrolação, digamos assim. Mas eu me emocionei sim com a história, principalmente com a dor do Mac em perder sua filha, sabe? Mesmo após tantos anos, aquela dor. Eu me emocionei muito com isso e com eles perdoando o assassino, enfim, todo esse tipo de coisa. Eu me emocionei bastante também com a jornada, né, dele pelo perdão e com Deus e Espírito Santo. Achei bem interessante toda essa jornada dele na cabana e eu chorei muito e no filme também rolou algumas lágrimas. O último livro é À Primeira Vista. Gente, uma coisa que eu não entendo é que À Primeira Vista ele é meio que continuação do livro O Milagre. Só que não diz que é continuação. Aí tipo, eu li O Milagre, aí eu peguei A Primeira Vista pra ler e eu falei, opa! São os mesmos personagens e é basicamente uma continuação. Eu achei meio estranho, principalmente porque não falava que era uma continuação, mas a história ali era dos personagens do livro do Milagre e era como se fosse uma continuação dizendo o que aconteceu depois do Milagre. Então eu achei meio confuso isso, mas li. Milagre é uma história de romance, né, entre duas pessoas que vão se conhecendo ali ao decorrer do livro. E aí no livro do Milagre a gente vai vendo justamente isso, o relacionamento dos dois, como aquilo vai se desenvolvendo e eles se apaixonando cada vez mais um pelo outro. E aí nesse livro conta um pouco sobre o que aconteceu depois, ou seja, quando eles já estão juntos. E eu não vou poder falar porque eu chorei tanto no livro, porque seria um spoiler, mas eu chorei muito no final, só pra vocês saberem. Eu chorei muito, muito, muito no final, demais. Foi um final assim que eu não esperava, que eu estava prevendo já na metade do livro, mas eu não esperava, e é um final que não tem como você não chorar, porque eu fui me apegando demais aos personagens, principalmente porque eu estava lendo o segundo livro com os mesmos personagens, então eu já estava me apegando ali com os dois, mesmo não gostando de certas coisas na história. O final pra mim foi bem difícil, e eu fiquei até um pouco revoltada com o final, viu? Se vocês já leram A Primeira Vista, comente aqui o que você achou do final, porque eu preciso sinceramente conversar com alguém que também já leu esse livro. Bem, esses foram os livrinhos que eu chorei lendo da editora Arqueiro. Se você já leu algum desses livros, comente aqui se você já também chorou com eles, porque eu chorei demais, né? E também o que você achou de cada livro. Espero que vocês tenham gostado de mais um projeto de 7 livreiros e não se esqueçam de assistir os outros vídeos dos 7 livreiros. Lembrando que os canais vão estar aqui no box de descrição para vocês se inscreverem e assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo.